Continuando nossa série sobre o Holodomor, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a ligação do Holodomor com o chamado nacionalismo ucraniano. Mas, antes, caso ainda não seja inscrito, assine o canal, deixe seu like. Sem mais demora, vamos ao que interessa. Parte da mitologia do Holodomor baseia-se na ideia de que a fome foi gerada para eliminar fisicamente a resistência nacionalista ucraniana supostamente apoiada pelo povo. Essa premissa visa dar força aos aliados táticos de Hitler, principalmente a chamada OUN, para construir a narrativa de que os bandeiristas, agora subsidiados pelos Estados Unidos, foram e continuam sendo legítimos construtores da liberdade. Também quer criar o mito de que a Ucrânia como um todo, tanto o lado ocidental quanto o lado oriental, lutou de maneira independente na Segunda Guerra, sem se aliar à Alemanha de Hitler ou à União Soviética de Stalin. No entanto, na contramão deste relato a verdade se coloca: a organização dos nacionalistas ucranianos como conhecemos não existiria sem a ascensão do nazifascismo. Nesta perspectiva, suas origens são bem evidentes. A organização dos nacionalistas ucranianos pertence a uma tradição do fascismo genérico europeu, surgindo de uma mistura entre a organização militar ucraniana e várias outras organizações de extrema-direita, como a Associação Nacional Ucraniana, a União dos Fascistas Ucranianos e a União para a Libertação da Ucrânia. Assim, por consequência, desde o momento de sua fundação, os fascistas foram parte integrante e desempenharam um papel central na organização. A organização dos nacionalistas ucranianos, por pura retórica, evitou se autodenominar fascista para enfatizar a originalidade do nacionalismo ucraniano. Em 1941, a organização se dividiu entre uma ala mais radical, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, B, em homenagem a seu líder, Stepan Bandeira, e uma ala mais conservadora, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, N, liderado por Andriy Melnik. Ambos eram totalitários, antissemitas e fascistas. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos compartilhava os atributos fascistas, antiliberalismo, conservadorismo e anticomunismo, um partido armado, totalitarista, antissemita, baseado no princípio do líder e uma adoção de saudações fascistas. Mesmo seus líderes mais independentes não economizavam esforços para enfatizarem avidamente a Hitler e Ribbentrop, que compartilhavam a filosofia nazista e um compromisso com uma nova Europa fascista. Neste ínterim, Franziska Broder, a autora do estudo detalhado da organização, descreve a Organização dos Nacionalistas Ucranianos como um representante clássico de um movimento nacionalista com características fascistas da Europa Centro-Oriental, uma análise compartilhada por outros estudiosos não nacionalistas da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Na verdade, atualmente o regime ucraniano está tentando criar uma história diferente, reivindicando como heróis aqueles que antes, na União Soviética, eram considerados inimigos. Por isto foram erguidas dezenas de monumentos aos heróis do chamado exército insurgente ucraniano. A biografia de um dos líderes dos nacionalistas ucranianos, Roman Shurevich, é um exemplo notável. Roman, junto de milhares de nacionalistas ucranianos, serviu no exército nazista. É claro, milhares de russos serviram nos exércitos de Hitler e o comandante do chamado Exército de Libertação Russo, ROA, General A. Vlasov, não era melhor do que Roman Shurevich e seus associados. No entanto, na Rússia, as atividades de Vlasov foram oficialmente condenadas, nunca foram consideradas, não são consideradas, e, com sorte, nunca serão consideradas heróicas. Ao contrário da Ucrânia, que hoje tem 35 ruas com o nome de Roman Shurevich, 11 monumentos foram erguidos. O líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, Stepan Bandeira, a partir de 1931 lidera o executivo regional da Organização dos Nacionalistas Ucranianos e comanda a UVO, organização militar ucraniana que operava na clandestinidade na Polônia durante a Segunda República Polaca desde 1920. Em 1933, Stepan Bandeira procura instaurar um Estado ucraniano e a Organização dos Nacionalistas Ucranianos assassina Bronisław Pieracki, ministro do interior do governo polaco, em 1934. Bandeira é condenado pelo crime, embora não fosse o executor, a cumprir pena de morte que foi substituída mais tarde pela prisão perpétua. Ainda que não tenha sido o assassino, ele foi julgado e condenado por liderar a organização que realizou o assassinato, e durante a ocupação nazista, Bandeira foi liberado pelos nazistas.
Bandeira manteve por perto diversos círculos militares alemães contrários à independência da Ucrânia e organizou grupos expedicionários da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, ele preparou a proclamação de 30 de junho de 1941 da criação de um Estado ucraniano em Lviv, jurando lealdade a Adolf Hitler. E aqui, nos cabe mostrar o documento porque prova tal assertiva e especialmente o artigo 3º que diz: o recém-formado Estado ucraniano trabalhará em estreita colaboração com a grande Alemanha Nacional Socialista, sob a liderança de seu líder Adolf Hitler, que está formando uma nova ordem na Europa e no mundo e está ajudando o povo ucraniano a se libertar da ocupação moscovita. Os nazistas, no entanto, não viram com bons olhos essa declaração de lealdade. Mas, independentemente da atitude de início bélica, por parte dos nazistas para com a Organização dos Nacionalistas Ucranianos e contra Stepan Bandeira, é fato público e notório que os bandeiristas pretendiam ter uma soberania limitada à liderança global de Hitler na Segunda Guerra, após a declaração acima. O líder do Terceiro Reich duvidava de vossas intenções e por um tempo os manteve presos, só os libertando quando os soviéticos começaram a vencer a guerra para os utilizar como arma. De todo modo, está refutada a ideia estapafúrdia de que a Organização dos Nacionalistas Ucranianos não era aliada ou submetida ao nazismo. Na esquerda os trotskistas os viam com bons olhos, sem questionar absolutamente nada. Mandel dizia que a Quarta Internacional negligenciou o apoio ao movimento nacionalista ucraniano. Atualmente, uma colaboração significativamente grande tem sido fornecida pelo Ocidente e pela CIA para a interpretação que vai na contramão de tudo que expusemos acima. Para contribuir com a mistificação dessa história e para controlar o presente foi criada a Operação Holodomor por parte do imperialismo estadunidense. No que consiste? Basicamente em subsidiar a imigração ucraniana e a antiga burguesia ou nobreza ucraniana que foram todos obrigados a militar nas organizações nacionalistas ucranianas. As recomendações para o financiamento de programas de estudo da fome na Ucrânia foram realizadas pela própria CIA. Sua empreitada recomendava a criação de centros universitários pelo mundo que guiavam estudos neste sentido, sempre aproximando-se de ex-comunistas ou emigrados ucranianos. Obrigado pela sua atenção. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, curta, comente e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, e não se esqueça de nos seguir nelas também.